fazer uma revisãozinha aqui, né, sobre esse conteúdo que estamos vendo, que são aí ácidos, bases, sais e óxidos, né, para o simulado. Então, a gente está já finalizando a terceira unidade, né? Chegamos aí já na quarta, lembrando que já está finalizando o letivo online, né? Vamos pedir a Deus que volte tudo normal ano que vem, né? Porque nós sentimos falta também da sala de aula, né? As pessoas que estão com a câmera desligada, por favor, liguem. Vocês sabem como são os processos, né? Todo mundo com a cara crachá aí pra gente... Né, Isabel? E aí... Hoje o cachorro aqui tá... Todo mundo tá vendo aí o slide? Desceu? Então, vamos lá da revisão, né? Nós vamos só falar um pouquinho aí sobre as funções químicas inorgânicas. Então, os átomos, né, são os elementos químicos aí, e eles vão se combinar. Essa combinação, pessoal, vai produzir uma enorme variedade de substâncias. Então, os átomos, eles precisam se combinarem para eles atingirem, né? Lembra lá daquela regrinha do octeto? Vocês lembram da regra do octeto? Que eu passei nas aulas anteriores. A regra do octeto, eu vou lembrar vocês um pouquinho, né? A regra do octeto é uma regra que ela é utilizada para transformar os elementos químicos, os átomos, em estáveis, né? Estáveis. Eles precisam conseguir essa configuração estável. E qual é essa configuração estável? A configuração estável é nada mais, pessoal, que os elementos químicos possuírem 8 elétrons aí na última camada de valência. Essa camada de valência, ela é a camada necessária para que os elétrons eles possam aí ser compartilhados, doados, né? Então, precisa-se os elementos que não possuem essa característica de não ser estáveis, eles precisam estar estáveis. Então, para isso acontecer, eles vão se combinar, vão se juntar aí para formar, né? Para conseguir atingir essa estabilidade. E assim eles vão formar umas variedades aí de substâncias, né? Com características e propriedades distintas. Essas diversidades de substâncias, né? Elas vão existir, né? E, consequentemente, as propriedades químicas faz com que existisse uma infinidade de funções. E aí são conhecidas como as funções químicas. Então, agora nós estamos vendo, nós estamos trabalhando as funções inorgânicas, né? Então, para que um composto químico ele seja considerado inorgânico, ele não pode apresentar átomos de carbono ligados entre si e átomos de hidrogênio. Ou seja, ele não pode formar cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas é quando os átomos de carbono eles são ligados entre si. Então, não podem haver isso, não pode. Então, essas substâncias serão estudadas, né, que nós já estamos vendo aí que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Os ácidos, então, pessoal, por isso que eu passei aquele artigo lá para você, né? Porque para vocês que ele vem trazendo a origem aí dos ácidos e das bases, né? Então, os cientistas que estudavam, eles associavam o caráter ácido ao sabor azedo de certas substâncias. Então, é exemplo, né, de coisas azedas o quê? Olha a carinha aí do menino. Quem é que não vê um limão, não já sente? Parece que o gosto já, só na visão a gente sente o gosto, né? Porque a nossa saliva, a nossa boca, ela enche de água, né? Então, você sente aí, isso é no limão,
num tamarindo, né? Em um umbu verde. Então, são ricos em ácido cítrico, né? E ascórbico. E aí, porém, elas podem ter esse gosto, né? Então, a característica é que esses dois ácidos fazem essa parte desses alimentos aí. Então, nós temos aqui o exemplo do primeiro cientista a definir essas substâncias ácidas, né? No início do século, ele trabalhou com os compostos que, quando dissolvidos em água, eles sofriam aí um fenômeno conhecido como ionização. Então, pessoal, a ionização é um processo que ocorre quando as substâncias moleculares, ao se dissolverem em água, elas vão originar íons que não existiam anteriormente nas ligações presentes. Então, ó, os átomos de suas moléculas, né, no caso dos ácidos aqui, ó, a formação do íon característico, o hidrogênio mais. A molécula de cloreto de hidrogênio aqui, ó. Então, eu tenho nessa água aqui, cloro e hidrogênio. E aí, quando eu faço eu dissolvo, né, essa molécula em água, eu vou formar aí, eu vou ter a liberação desse íon, né? Então, a molécula de água, ela vai quebrar a ligação entre o átomo de hidrogênio e o cloro, que está presente nas moléculas do cloreto de hidrogênio. E assim, quando ele faz essa quebra, é que vai formar aí os íons. Então, em presença de água, né, o cloreto de hidrogênio, ele vai resultar em íons. Lembra lá que nós temos os íons, né? São os cátions e os ânions, pessoal. Vocês lembram? Nós vimos aí nos capítulos anteriores, né? E aí, nós vamos ter a formação. Então, é característica do ácido, né, da função ácida, ela liberar esse íon H+. Beleza? Então, como se fosse uma... Oh, gente, esqueci o nome. Não é regra, não. É uma regra, mas era uma coisa que eu ia falar assim, pra gente lembrar, esqueci o nome da palavra. Eu não sou boa assim, não gosto de esquecer as coisas, nunca vi. Então, dessa forma, os ácidos eles podem ser definidos da seguinte maneira. Ácidos são compostos que em solução aquosa se ionizam, liberando como único cátion o hidrogênio mais. O cátion hidrogênio mais é utilizado como forma simplificada, né? A fim aqui da gente só perceber essa liberação do hidrogênio. Porém, a maneira mais correta de representar o processo é a liberação do íon hidrônio, H3O+. Esse detalhe vai ser visto aí lá no ensino médio, quando vocês vão ter a disciplina exclusiva de química, né? Então, no ensino médio, vocês vão ter ciência, que vai falar, né? Sobre a parte aí, fica mais voltada para a parte da vida, de todos os aspectos, né? Dos animais racionais e irracionais. E a química e a física, ela vai ser dividida, que hoje nós vemos no 9º ano, um pouquinho no 8º ano, começa a ver um pouquinho de química e física nos últimos, na última unidade aí do ano, a gente começa já a ver, já introduzir para os meninos lá do 8º ano sobre matéria, sobre eletricidade, sobre as substâncias, né? E no 9º ano vocês veem elas divididas mesmo em unidades aí que vai tratar todos os conteúdos de química e a unidade que vai tratar todos os conteúdos de física. E no 1º ano você vai ter essa disciplina específica, ciências, física e química. Porque a ciência, nós estudamos ciências da natureza, né? Então, a ciência da natureza ela é dividida aí entre ciências, química e física. E na ciência, né, na disciplina de biologia, que no ensino médio nós passa a ser chamada biologia, que é o estudo da vida, né? Então, tudo que tem vida, essa disciplina ela vai estudar. E ela vai trazer também coisas que estão relacionadas com química, com física, porque não tem como trazer a disciplina de biologia sem introduzir
sem você saber conteúdos de química e física. Porque quando nós vamos falar de molécula de glicose, que ela é uma molécula principal aí, né? Fonte de energia, tanto para as espécies de plantas, como para os seres humanos e os outros animais. Ela é quando a gente fala de glicose, a gente está falando de uma molécula e a gente tem a molécula, é uma forma química, né? Então, vou ter aí carbono, hidrogênio e oxigênio dentro dessa molécula de glicose. Então, é química também, então não tem como separar, tá? Trabalha-se junto também aí, química, física e biologia. Quando estudamos os sistemas mesmo, sistemas sensoriais, né? Tem a parte mecânica aí que envolve a audição. Então, assim, são coisas que junta e quando você vai ver, você consegue ver um pouquinho de física, um pouquinho de química dentro da biologia. Por isso que a gente precisa saber. E a matemática também, né? Porque se utiliza cálculos para determinados exercícios, determinadas contribuições aí na biologia, na química e na física, né? Então é isso aí, gente. Vocês vão ver aí, o próximo ano aguarda vocês matérias novas, né? A divisão aí das ciências da natureza em biologia, química e física. Então vocês precisam, né, se habituar um pouquinho só para vocês conhecerem. Então Me nós animou temos, bastante. mas são disciplinas boas, você vai gostar. Tomara que você tenha bons professores aí de química e física, porque hoje em Barreiras, nós temos professores formados na área, né? Temos professor que estuda biologia, que ele é formado só em biologia, professor de química, que ele é formado em química, professor de física. Então, vai facilitar o conhecimento aí, né? E a aprendizagem de vocês. Então, o exemplo, ele fala que quando eu pego essa substância, que é essa molécula, cloreto de hidrogênio, e ionizo ela, que é eu ionizar, eu colocar essa molécula na presença de água, dissolver, eu vou ter aí a quebra dessa molécula. Então, eu quebro ela formando, né, o íon H+, que é um cátion, né? Lembrando que cátion é aqueles íons que está com excesso de prótons, né? E os ânions são aqueles íons que estão aí com excesso de elétrons. Então, nós temos aqui, ó, o hidrogênio e o cloro. Aquoso, tá vendo? Por que aquoso? Porque eu dissolvi essa molécula, eu quebrei ela. E como é que eu quebrei ela? Na presença de água. A estrutura e a nomenclatura dos ácidos. Aqui a gente está vendo tudo que a gente viu lá na aula anterior, tá? Só é uma revisãozinha. Então, vou passar sobre os 4 de novo, as 4 funções químicas aí. Ácido, base, óxido e sal, beleza? Então, aqui nós temos como é que essa nomenclatura, como é que ela vai acontecer. O ânion, ó, NO3, menos 3, né? Nitrato. Aí eu tenho, se eu tiver, aqui é os principais, tá, gente? São os principais ácidos que nós conhecemos aí na natureza, são os principais. Então tem o nitrato, o carbonato, olha ele, como é que dá a formação o nome, né, desse ácido? É o nome do elemento, mas a terminação ato, ó, você tá vendo aí? Ato, ato, ato. Então eu tenho, ó, nitrato, carbonato, sulfato, porque é né, o oxigênio aí, o flúor, cromato, fosfato, borato, fluoreto. Aí aqui já vem o eto, ó, porque vai de acordo com a quantidade de ó que foi liberado, né, de hidrogênio, do ânion aí que foi liberado, do íon, beleza? Aqui eu tenho, ó, nitrito, a terminação é ito. É o nome do elemento, mas a terminação. E assim vai. Essa é como que, se eu colocar assim, quais são as terminações para ácido? Aí é ato, eto e ito. Essas são as terminações, né? Prefixo, sufixo. Então, são sufixos. Nós trabalhamos aí no sufixo, na parte final do nome, alteração. O nome do ácido será obtido substituindo-se a terminação do ânion da seguinte forma. Então, eu tenho aqui, ó, o ato, o eto, o ito. Terminação do ácido, ico,
hidro ou oso. Exemplo, eu tinha lá, o ânion é o hidroclorito. Logo, o ácido correspondente será o hipocloroso. Hipoclorito, hipocloroso. Onde eu tinha o ito, ficou o oso. Eu tenho um nome eu já tenho um nome, a terminação aí do ânion. Aí qual vai ser a terminação do ácido? Porque ele virou um ácido, né? Quando eu quebro, então eu vou ter que, o ito aqui, eu estou substituindo o ito pelo oso. Sulfeto, H2S, é um ânion, S2 menos. Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. Então eu vou ter, ó, sulfeto, assim um ácido correspondente será sulfídrico. Então é o ico, ó. Onde eu tenho um átomo, eu vou botar o ico. O hídrico. Deu uma trava-língua agora. Então, onde eu tenho o eito, eu vou botar o hídrico. Carbonato, ao final aí o sufixo qual é? O ato. Quem é que vai ficar na terminação? O ico. Então, será o ácido carbônico. Sulfato, a terminação ato. De novo, quem fica? Ico. Ou seja, o ácido que vai corresponder aí será o ácido fosfórico. É só em relação à terminação, tá? E aí nós temos, ó, a nomenclatura vai seguir assim, o ácido clorídrico. Aí eu ionizo essa minha molécula, né? Vou fazer a quebra aí através da utilização de água. Aí eu vou ter H+ e Cl-. Então, esse tipo de ácido eu uso aonde? Em limpezas de piso, que é o ácido clorídrico, usado na produção de corantes, de tintas, de couro. Ele é encontrado no estômago, né, gente? No nosso estômago temos o ácido clorídrico, onde é secretado para auxiliar nas digestões aí dos alimentos, porque esse ácido ele vai promover a quebra aí desses alimentos. Então, nós temos ele também no nosso organismo. E aqui, pessoal, essa tabelinha aqui, ó, são os ácidos que nós encontramos aí na natureza. Os mais aplicados, tá? Os que são mais comuns. O sulfúrico, o nítrico, o carbônico, né? O ácido carbônico está presente na composição de refrigerantes e bebidas gasificadas. É importante para a manutenção da neutralidade do pH, do sangue em nosso organismo. Então, ele é importante nós termos esse ácido carbônico aí também. Aí aqui são 3 slides falando da utilização desses ácidos aí. O sulfídrico, ele é utilizado na produção de compostos que contém enxofre, pesticidas, que são alguns medicamentos que são utilizados, né, para matar carrapato, essas coisas assim, barata, aquele pernilongo, essas coisas assim, né? Está presente na composição das flatulências, inclusive em alguns animais eles liberam gases dessa substância para afastar os inimigos. Então, gente, ó, nos puns aí da vida está presente esse ácido sulfídrico. E a curiosidade é que alguns animais eles soltam esses gases aí para afastar predadores, né? Alguma coisa assim, aquele animal que tem o nome, gente, o gambá, né? É. Que tem, oh, nossa, é horrível esse ácido aí. Aí nós temos as bases, da mesma forma como a gente conceituou os ácidos, Arrhenius também definiu as bases. Então, as bases são espécies químicas que em solução aquosa, eles dissociam liberando um único ânion. No ácido, gente, eles vão liberar o ânion H, o íon H+, né? Só que nesse aqui, nós vamos, quando se coloca em solução aquosa, eu vou pegar uma substância e vou colocar ela numa solução aquosa, eu vou dissolver, no caso, né? Eu estou ionizando aquela substância, aí eu vou estar quebrando.
Quando eu quebro, nas bases vai acontecer a liberação da OH-, que é a hidroxila, né, que a gente conhece, é chamada de hidroxila. Nas bases, ligações químicas, elas são predominantes iônicas. Por isso, quando dissolvidas em água, ocorre a separação dos seus íons. Esse fenômeno é conhecido como dissociação iônica. Lembra bem dessa palavra, dissociação iônica. Então, a presença de cargas em movimentos permitem que a solução como essa seja condutora de corrente elétrica, isto é, eletrolíticas. Então, os compostos de base, né, quando fazemos essa dissociação em água, ela consegue conduzir energia elétrica por conta dos elétrons que estão livres aí. E como que é o nome de uma base? Como é que eu dou? Vai ter sempre o nome hidróxido de, mais o nome do cátion. Hidróxido de potássio, hidróxido de cálcio. O hidróxido é o OH, mais o nome do cátion. Né? Hidróxido de alumínio, AlO3, tá vendo? Hidróxido de prata, AgOH. Então, é assim que se escreve os nomes. Você vai pegar o hidróxido, ele vai vir sempre na frente, né? Mais o nome do cátion, que é o nome do elemento aí que você tem na solução. E aqui tem algumas curiosidades também, ó, da aplicação. Hidróxido de sódio, fabricação de sabão. Ele pode ser muito corrosivo, pode ser utilizado para destruir encanamentos. Hidróxido de magnésio pode ser usado como desodorante para reduzir a acidez das axilas, evitando o mau cheiro. Usado em produtos farmacêuticos, como antiácidos e laxantes. Hidróxido de amônio. Seu odor tóxico e sufocante pode causar danos ao organismo. Por isso que gente, não pode estar cheirando as substâncias, né? Quando a gente está fazendo alguma experiência química, tem que ter o cuidado, né? Na preparação, não cheirar. Gente, vocês já viram aquela amoníaco, amoníaco? Você cheirar aquele, vocês mordem, que, meu Deus, dá uma coisa que falta matar a pessoa. É horrível. Não façam isso, né? Hidróxido de cálcio, hidróxido de potássio. Então, tem aqui as aplicações e algumas curiosidades. Outra forma de identificar os ácidos e bases consiste em analisar a interação desses dois, né? Então, são chamadas de indicadores ácido-base. Eu falei para vocês que eu ia fazer a experiência, né? Só que aí, como essa semana era da revisão, eu deixei para passar a revisão. Aí, quando a gente voltar na próxima semana, o simulado, aí na outra semana a gente já volta com o assunto, aí eu vou fazer. Não vou enrolar mais não, viu, gente? É sério. E a professora vai voltar às aulas? Não sabemos ainda não, Duda. Porque saiu o governador, a gente, como nós seguimos o governador, né? Os municípios seguem a ordem do governador do estado. Se o município pegar a ordem do governador é o quê? É que, por enquanto, não vai voltar às aulas, porque ainda a quantidade de mortes por dia ainda está sendo alta. Né? Então, ele não quer ainda por isso, porque quando ele analisa todas as cidades do estado da Bahia, está dando 40 indivíduos por dia que morrem pela doença. Aí ele fez a comparação, a analogia, como se fosse 40. Põe uma sala aí no ensino médio, no ensino médio e no público, gente, uma sala de aula tem uns 40 alunos. Então, ele falou, como é que eu vou colocar os meninos para voltar para a escola se cada dia morre uma sala de aula? Ele fez uma analogia, né? De que o número de pessoas que morrem equivale ao número de pessoas que estão em uma sala de aula. Então, ele disse que não pode fazer isso. Por enquanto, não vai voltar. Enquanto o número ainda estiver, entre aspas, alto, né? Porque ainda está altíssimo, lógico que está alto, não vai voltar. Aí o município, aí vai ver a dinâmica de cada município. Só que também, ainda a gente não tem uma dinâmica legal para poder voltar. Porque o governo, ele diz que não. O município, se disser que sim, ele vai ter que pegar o que acontecer, ele vai ter que ser responsável pelo que acontecer, entendeu? Então, vamos dizer que volta às aulas hoje em Barreiras, que não está tendo muita, entre aspas, né?
muita morte, e aí o número de doenças começa a elevar, sendo que o governador disse que não podia voltar. Ele está indo contra o governador, né? Então ele vai ter que resolver seu problema sozinho, que o governo do estado não vai ajudar. Então é essa questão, entendeu? A gente não sabe ainda quando vai voltar. Perigoso não voltar mesmo esse ano. Onde a gente já está, né, gente? Quinta-feira já é outubro. Então temos 2 meses aí para o final do ano só. Quando se inicia, ainda vai ter mais 2 meses para terminar. Então vamos lá continuar, que já vai acabar o tempo aqui, ó. Então nós temos aí os indicadores ácido e básico. Aqui a gente tem algumas substâncias, né? Quando eu coloco ele no meio ácido, como é que ele vai ficar a cor? Quando eu coloco ele em meio básico, qual é a cor que ele vai dar? É bem essa experiência que nós vamos fazer, viu? Aí na próxima eu vou fazer com vocês. Não é mais só merchandising, não. Vou fazer sim. Aí os sais, né? Os sais, eles constituem uma enorme variedade de compostos inorgânicos, né? E esses compostos iônicos, eles são obtidos pela reação de neutralização. Então, os sais, eles vão ter, né? Eles vão neutralizar o ácido ou então uma base, sendo formado pelo ânion, proveniente do ácido, e o cátion da base. Dessa forma, com os íons característicos dos ácidos é o H+, e o da base é o íon OH-, a reação entre ácido e base também produz água. Então, vamos observar aí a seguir, né? Aqui nós temos, ó, um hidrogênio e um cloro, né, em meio aquoso. Aí eu vou ter NaOH, NaCl. Quando eu fiz a reação aqui, ó, o que é que gerou? Liberou água. Tá vendo? Que é o produto, ó. Aqui é os reagentes. Quando eu reagir esse composto aqui com esse aqui, eu gerei água. NaCl mais água. Ácido, base, vai gerar um sal mais água. Então, quando eu tenho ácido mais base, vai gerar um sal mais água. O sal é todo composto iônico que em solução aquosa libera pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH. Então, aqui está diferente, né? Tem H2O, NaCl. Na realidade, os íons liberados pelos sais fazem parte de sua estrutura, ou seja, os sais, quando dissolvidos na água, dissolvem-se. O cloreto de sódio, por exemplo, separa os íons Na e o Cl conforme a equação aqui. Ó. Então, tem o cloreto de sódio, que é o NaCl. Aí, o que vai acontecer? Ele vai separar. Vai ficar um cátion e um ânion. Lembrando, gente, que isso aqui tudo a gente tem que lembrar lá da regra do octeto, ó. Tem um que vai doar, tem um que vai receber, né? Quando eu separo aí, como é que vai ficar? A estrutura e a nomenclatura dos sais. Quando se tem a presença do cátion na sua formulação, os sais têm caráter predominante único. E por isso podem ser formulados de acordo com o seguinte esquema. Então, tem um cátion aqui, ó, que veio lá da base, que é o H+, e tem um ânion aqui que veio lá do ácido, que é o OH-. Lembra, né? Em que o A será o índice do ânion e o B o índice do cátion. Na escrita, o que é que nós vamos ter na escrita aqui, ó? A soma das cargas A mais A e B é igual a 0, a forma representada assim, é X e Y. Exemplo, se eu tenho um átomo aqui de Ca2+, e S2-, como é que vai ficar? Porque quando eu somo os dois, quando eu vou fazer a soma dá 0, né? Mais 2 menos 2 dá quanto? Dá 0, né? Então vai ficar CaS. Se a soma das cargas não for igual a 0, é necessário fazer a troca entre as cargas. Assim, os cátions indicam o índice do ânion, enquanto a carga do ânion mostrará a quantidade de cátion. Aí aqui nós temos alguns exemplos como é que vai ficar. Para nomear um sal, é necessário consultar a tabela de ânion e cátion. Exemplos: cloreto de sódio, onde eu tenho o ânion, né? O cloro aqui que virou um ânion e o sódio que virou um cátion. Eu vou ter cloreto de sódio. É o eto, ó.
Cloreto é o cloreto de magnésio, cinieto de potássio, porque vai ver o nome do ânion. Aí você tem que procurar uma tabela, tem essa tabela, depois a gente vê. E aqui, os sais, eles têm diversas aplicações em nosso cotidiano. Aí tem alguns exemplos aqui também de como que ele é, né? Aplicado. É apresentado a água para tratar, para produzir as formações de cáries aí na população, o fluoreto de sódio. Então, esse fluoreto de sódio ele é colocado na água. Nitrato de potássio. Parte desses sal vem dos depósitos existentes nos desertos chilenos. Produz fertilizantes, pólvoras, bombas. Então, nas culturas de alguma produção aí de algodão, soja, né? Essas produções grandes aí, eles utilizam esses fertilizantes à base de potássio, né? De sódio, porque às vezes a terra não tem esses elementos, aí eles têm que colocar para ficar, para ela ser mais produtiva, né? Ser melhor para aquela determinada plantação. Aí eles vão ter os agrônomos, eles sabem que tipo de fertilizante que eu vou colocar na minha terra, tá? Não é assim jogado, não. Aí tem os outros exemplos aqui, ó, carbonato de cálcio, encontrado nas rochas, nos corais, nas carapaças de alguns organismos marinhos, né? Que elas vão formar a estrutura desses organismos. E quando alguns organismos desses morrem, eles formam uma estrutura bem assim de cálcio, bem bonita. Bicarbonato de sódio serve aí para clarear tecidos brancos que ficarão amarelados. Então, a gente sabe que é utilizado em alguns produtos, né? Aqui tem só as aplicações, tá? E os óxidos aí são compostos formados por apenas 2 elementos químicos, sendo um deles o oxigênio. Então, os óxidos é o mais fácil. Quando você tiver a presença do oxigênio, você sabe que é um óxido. E como é que é a nomenclatura dele? A nomenclatura dele vai depender da quantidade de óxido que tem naquele composto, né? Óxido o nome do elemento metálico, né? Muitos metais de transição podem apresentar carga variável, ou seja, o mesmo elemento pode formar íons diferentes. Então, porque aqui são os metais, né? Então, tem os metais lá de transição. A gente vai acabar o tempo nesse instante, vamos lá tirar a foto. Os metais de transição, eles vão apresentar aí números variáveis, então eles podem formar vários compostos, né, com oxigênio. Bora tirar a fotinha, Isabel, Cauã, Fernando, Vitória, para a gente colocar lá na nossa página. Já vai acabar, gente. Rapidex, 1, 2, 3. O Fernando já tá aí, né? Isso. Bora, Vitória, só falta tu. Eu não gosto de tirar foto, né, Isabel? Bora lá tirar? 1, 2, 3, já. Aí, deixa eu colocar. Porque vai acabar aqui a aula, senão eu não coloco a foto lá no grupo, eu sempre esqueço. Gente, eu vou mandar para vocês a atividade de revisão, viu? Lá no grupo, que eu ainda só falta digitar. Lá para mais tarde eu mando para vocês. E hoje, aí para a agenda, eu vou querer a revisão da aula de hoje, vocês fazem aí no caderno de vocês. Podem fazer como tópicos, uma revisãozinha, tá? Falando como foi a aula de hoje, qual foi o assunto que foi abordado, né? E aí vocês colocam a revisãozinha aí. Ah, hoje foi sobre funções inorgânicas. Vimos ácido, o que é ácido, base, o que é base, óxido, sal, mais ou menos assim, tá? Beleza? Então, até a próxima, Entregar até pessoal. que dia? Até hoje de tarde. Eu vou passar lá na agenda. Porque senão esquece, se vocês não fizerem logo, esquece como foi a aula. Que é um resumo da aula, né? Vou botar lá na agenda. Beijos. Tchau.